Paz e graça, guerreiras de Deus. Mais um podcast aqui para você hoje. E hoje nós temos aqui um assunto muito bom que vai edificar a sua vida e vai destravar aquilo que está travado na sua vida. Hoje eu tenho convidadas aqui excelentes, mulheres aqui bem preparadas para falar com você hoje sobre isso. Muitas vezes nós estamos andando com uma trava mental muito grande, com crenças limitantes, com traumas do passado, e muitas vezes a gente não consegue prosseguir. Então hoje eu tenho aqui umas convidadas maravilhosas, né, que são terapeutas, psicólogas, psicanalistas, que trabalham com pessoas, e veio aqui hoje para apresentar também o trabalho delas, né, que é o livro Destravadamente. Olha só para vocês verem, um trabalho maravilhoso, aonde você, eu tenho certeza, vai sair depois dessa leitura renovada e com uma mentalidade totalmente transformada. Então aqui eu gostaria já, sem mais delongas, de apresentar as minhas convidadas. A primeira convidada que eu tenho aqui hoje é a minha querida doutora psicóloga Maria Aguiar. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, minhas amigas coautoras do Destravadamente, com ferramenta para você viver a sua melhor versão. Primeiro, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui reunidas para falar de um assunto tão importante, tão coerente, que é destravar a mente para você viver a sua melhor versão. Pode ter certeza, já temos feedback maravilhoso de transformação através do livro Destravadamente, porque tem um propósito de destravar a sua vida e de você viver a sua melhor versão. Independente do seu trauma, independente da sua dor, independente da sua luta, esse livro é poderoso. Reuniu 12 coautores para destravar a sua vida e para você viver a sua melhor versão. Tá, só um minutinho. Isso. Tá desconectado seu microfone. Boa tarde, gente. Boa tarde, Jéssica. Quero agradecer você pelo convite, né? Que você nos convidou para estarmos aqui. As minhas amigas coautoras aqui de Minas Gerais, que faz parte desse livro maravilhoso que tem destravado várias vidas. E nós temos muito feedback que esse livro tem transformado vidas. Porque tem um propósito, esse livro, para destravar a sua mente, para você viver a sua melhor versão. Que lindo, né, gente? E também outra coautora que está aqui, né, que é a Aline Coutinho, uma enfermeira terapeuta cheia de Deus, né, também, que também escreveu um capítulo muito importante, né, que foi das crenças limitantes. A gente estava conversando sobre isso e como é importante, né, Aline? Verdade, verdade. Jéssica, primeiramente também muito obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Prazer também estar com as meninas aqui, nossas coautoras mineiras. E sim, é um tema também muito relevante. Eu senti no coração, né, de falar daquilo que eu vivenciei, na verdade, né, que seria muito mais prazeroso, mais vantajoso, e sem contar que eu ia edificar muito mais vida falar daquilo que eu já conheço com propriedade, que é das crenças limitantes. Porque, querendo ou não, o que rege a nossa vida hoje são as nossas crenças. Tudo o que vem, traumas emocionais, vivências, experiências, né? Está tudo relacionado às nossas crenças. Tudo que a gente propõe a ser, a fazer, tem tudo relação com as crenças. Então, eu senti no coração de falar isso, porque eu tive que trabalhar as minhas crenças para poder ser quem eu sou hoje, para estar onde eu sou hoje. Então, eu queria proporcionar isso para todas as minhas leitoras também, com o meu capítulo no livro Destravadamente. E nós vamos falar mais sobre isso nesse assunto, mas também tem mais uma convidada, gente. Hoje eu estou rodeada de flores, que é a Silvânia Monteiro, que também é psicanalista. E ela é um monte de coisa, gente. Vi a biografia dela também, eu não lembrei de tudo. Mas é uma mulher também extremamente inteligente, que trabalha com mulheres, né? E ela vai se apresentar também, né, Silvânia? Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês para falar um pouco do nosso trabalho, do nosso livro Destravadamente, que já virou sucesso no mundo inteiro. Esse livro está assim, mudando a vida de muitas pessoas, né, destravando, e esse é o objetivo, né? Dentro desse livro tem um propósito, que é destravar a vida das pessoas. E eu agradeço muito, Jéssica, essa oportunidade de a gente estar aqui em parceria,
nesse podcast das guerreiras. Que ótimo. Gente, e já vou começar perguntando aqui, né? Essa ideia do livro Destravadamente, por que esse nome e as ferramentas? Quais são essas ferramentas, né? Né, Maria? Quais são essas ferramentas práticas aí? Primeiro, o nome. O nome Destravadamente vem do idealizador Gilvan, que ele tem um trabalho, né, uma mentoria de destravar a mente, que chama Destravadamente. E ferramentas práticas para viver sua nova versão veio de mim, porque geralmente eu pego teoria dos esquemas, cognição, gestalt, então eu simplifico para as terapeutas trabalhar com seus pacientes, porque tem muito nome científico, muitos nomes difíceis, e aí eu faço as práticas. E o que é a intenção do livro? Primeira coisa, a gente sabe que tudo começa na mente, em forma de pensamento, que gera sentimento, que gera comportamento, que gera hábito e que gera resultado. Então, toda a nossa batalha, voltando para o lado espiritual, toda a nossa batalha, ela começa na mente. É tanto, se você quiser vencer uma guerra, primeira coisa, você tem que vencer na sua mente. E se você venceu na sua mente, você consegue vencer qualquer coisa, qualquer obstáculo. Então, a intenção era que, para quem não tivesse condições de pagar uma terapia, para quem não tivesse o hábito de fazer uma terapia também, que ainda tem muitas crenças ainda, limitantes, sobre fazer terapia, que a Aline até aborda também no testemunho dela, a intenção era que o leitor lesse o livro e tivesse um passo a passo para ele identificar os traumas, as dores, a dependência, os vícios, para que ele pudesse quebrar esse ciclo, romper essas barreiras e destravar. O que é destravar? Entender o padrão, entender aquilo que atrapalha a vida dele e poder ferramentas para ele poder colocar em prática, para ele poder viver a sua melhor versão. É uma terapia. E é interessante, né, porque nesse contexto que a gente vive, né, não só, né, que todas aqui trabalham com pessoas que também não são cristãs, mas também é muito generalizada essa questão, porque tem muitas pessoas que têm esse bloqueio de aprendizado, bloqueio de tirar coisas da mente que foi ensinada, as crenças limitantes, e também tem os traumas. Então, é um livro assim que traz essa mentalidade. E como as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, porque não gostam, a maioria não gosta de ler, né? Tem essa dificuldade. Mas quando você abre um manual desse de conhecimento, você está se vendo ali sendo transformada, né? E a Silvânia, ela fala dessa questão também, dos traumas, né, Silvânia? Como foi escrever esse capítulo para você e o que você identificou nas pessoas em si? Porque você vivenciou coisas ali para escrever esse capítulo, né? Sim, sobre os traumas, eu venho percebendo, né, no longo do meu trabalho, e também sobre a minha vida. Eu também passei alguns traumas e eu venho vivenciando pessoas que estão travadas por causa de alguns traumas da infância. Tem traumas que vêm lá da infância e que remetem à vida adulta, principalmente na área de relacionamentos, onde a pessoa, né, às vezes tem uma visão, uma percepção do relacionamento dos seus pais e vem crescendo com aquela percepção que aquilo é uma coisa, né, boa. E quando ela vem ao conhecimento na vida adulta, ela vê que ela está vivendo a mesma coisa que a mãe viveu, no caso de uma filha, e quando ela vai conhecer, ela percebe que aquele relacionamento não era bom. Porque ela começa a conhecer e entender as questões que o pai, por mais que ele parecia ser um herói, ele também tinha suas imperfeições como todos. Então eu optei por escrever esse Aprendendo com os Traumas, que é o meu tema. E eu aprendi muito, através do conhecimento, da fé, né, da ciência, como lidar. E é interessante, né, porque querendo ou não, um trauma, ele marca a mente da pessoa para sempre. Talvez você tenha essa ferida aberta, né, de um trauma, mas você pode até fechar aquela ferida, mas você nunca vai esquecer, né? E como é marcante um trauma na mente? E tem gente que tem essas questões porque o trauma impede. Só que também a Aline escreveu sobre isso, né? Eu queria até que você contasse um pouco da crença limitante, porque é o que aborda muito
a nossa comunidade em si, para dizer a verdade. O sistema religioso, ele tem muitas crenças, né, Aline? Muitas crenças. O ponto-chave da crença é justamente isso. É o que rege tudo na nossa vida. Se eu resolvo procrastinar, se eu resolvo seguir em frente, se eu tento prosperar ou não, se eu me bloqueio, porque a crença, ela bloqueia. Porque a crença nada mais é do que pensamentos ou ideias negativas que vai interferir, vai ter relação com o nosso crescimento pessoal, né? Nosso equilíbrio emocional. Então, é aquilo que eu escuto lá na infância. Estudos falam que até os 12 anos, do 0 aos 12 anos, nós somos moldados pelas nossas crenças, seja elas positivas ou negativas. As limitantes são as negativas. Então, aquilo que eu ouço quando criança, internalizo ela como uma verdade absoluta, é aquilo que vai regir a minha vida, né? Gerir a minha vida futura, adulta. Então, se a criança ela é uma esponja, ela absorve tudo. Então, se ela absorveu coisas positivas, ela vai se tornar um adulto mais emocionalmente equilibrado, dependendo do que ela absorveu e como aquilo foi tratado durante a infância. Se ela absorveu coisas negativas, infelizmente, aquilo também vai influenciar negativamente a vida dela. Então, como que eu faço para poder melhorar essa situação? Se a crença que me limitou e me bloqueou a minha vida, eu tive que ouvir ela do 0 aos 12 anos, e geralmente elas são ideias e pensamentos que são repetitivas, então eu tenho que desmitificar isso. Eu tenho que redefinir essas crenças. Então, se você ouviu que uma criança, por exemplo, quando está pequena, que ela escuta assim, fulano, por que você tirou 8 na prova e não tirou 10 igual o ciclano, igual seu irmão, igual seu primo, igual seu amigo? O que uma criança vai internalizar? Se ela for bem estruturada nesse ambiente que ela vive, ela vai falar assim, se eu me esforçar um pouquinho, eu vou chegar até fulano de tal, né, que tirou 10. Se ela não for, ela não tem essas emoções geralmente bem estruturadas dentro dela, o que ela vai fazer? O que ela vai pensar para ela como verdade absoluta? Eu não sou capaz. Eu não vou conseguir. Então, isso leva para a vida adulta. Então, se aquilo não foi mudado, não foi trabalhado, não foi redirecionado, ainda na infância, o que ele vai se tornar? Um adulto que lá no futuro vai falar assim, você tem uma promoção para você. Não, eu não sou capaz. Não, eu não dou conta. Ele começa a procrastinar. Ele começa a se auto-sabotar. E o problema está aí. Então, você vai viver nesse ciclo. Não, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou. Porque você não trabalhou aquilo no tempo certo. Então, a crença, infelizmente, ela rege tudo. Se eu caso, se eu separo, se a pessoa vai trair, se ela vai continuar aceitando traições, se ela vai estudar, se ela vai mudar de vida, se ela vai aceitar ou não uma progressão, se ela vai aceitar ou não uma pessoa dizer não para ela com maturidade, ou se ela vai ter uma dependência emocional. Então, isso influencia muito. Então, as crenças, infelizmente, ela influencia muito. Então, e de onde vêm essas crenças? Igual eu te falei, da infância. Aquilo que vivenciou, aquilo que você ouviu repetidamente. Como que eu mudo isso? Agora está na hora de ressignificar. Buscar ajuda e buscar apoio, se for necessário. Porque eu só mudo uma crença quando eu tenho conhecimento dela. Então, eu identifiquei a crença. Agora, eu tenho que questionar essa crença. É uma verdade absoluta? Ou é aquilo que eu entendi sobre aquilo que foi dito para mim? Lá na minha infância. E é interessante, né? Porque um desencadeia o outro, né? Um trauma, sim, a crença limitante e a dependência emocional. Uau, a dependência emocional para mim foi uma surpresa, porque eu tenho uma mentoria da cura da criança interior. Então, todo mundo achou que ia falar sobre a cura da criança interior. Só que o Senhor mandou falar sobre dependência. E até então eu não sabia. Quando começamos a fazer a live, eu já faço parte, né, de alguns projetos, né, do Foco em Você, que é um grupo específico para dependência, e do Reparentim, que é nos Estados Unidos, que trabalha também a dependência emocional. Então, assim, quando eu fui falar, eu não imaginei do trabalhão que eu ia ter. Mas, assim, a dependência emocional, já alguns estudos, todos nós temos a dependência, de alguma forma temos.
mas alguns são mais agravantes e isso tem, principalmente aqui no Brasil, tem assim subido assustadoramente. Quantas pessoas estão sofrendo de dependência emocional. Eu abordo dependência emocional, mas tem a dependência química, tem a dependência financeira, tem a dependência patrimonial, que acaba atrapalhando a vida do ser humano. A gente pega pessoas super médicos, doutores, mulheres empoderadas, mas você vai ver que tem um grau de dependência e que fica sujeito a um sofrimento que você olha assim e a gente observa e fala assim, como que a pessoa consegue viver aquilo ali? Mas é por causa dessa dependência. E, geralmente a dependência varia, tudo que a Aline falou aqui, e sobre a infância, inclusive a minha tese do doutorado sobre a infância. Eu trabalho, né, com a psicoembriologia, que trabalha desde o ventre, os traumas que existem desde o ventre, a rejeição que existe desde o ventre. Por isso que quando a mulher está grávida, né, a gente faz a contemporização. Tudo que acontece no mundo externo, a gravidinha tem que contemporizar, falar para o neném que a culpa não é dele, que é o problema do adulto. Tudo isso, gente, é muito sério. Então, se você está gravidinha aí e quer ter uma gravidez, gerar filhos emocionalmente saudável, é bom, sim, passar pelo tratamento. Grávida não faz terapia que trabalha trauma, grávida faz contemporização. E aí, essa dependência emocional também, ela começa na infância. Geralmente, na nossa infância, a gente tem o quê? As necessidades básicas. Todo ser humano. Mas também todo ser humano, ninguém tem essas necessidades básicas supridas. Porque não é só ser suprida, é a interpretação que eu tenho dos fatos. Muitas das vezes, uma coisa que para mim não é trauma, para você pode ser trauma. Muitas das vezes, uma coisa que para mim não tem um significado, mas para você já tem um significado. Então, é a forma como eu interpreto. Então, assim, acontece na infância, geralmente, a dependência emocional, ela vem do quê? De uma carência paterna. E hoje, a gente vê uma falta, né, de paternidade muito grande, ou paternidade de pais ausentes, ou paternidade de pais que são separados da família, que acaba gerando dores, gerando tristeza. Geralmente a moça, quem não senta no colo do pai, vai procurar esse colo. E quando cresce, vai sentir essa carência. Por isso você vê as moças, elas procurando num relacionamento um pai. E no seu relacionamento não é um pai, é o seu marido, acaba gerando conflito. Porque eu quero exigir do meu esposo, ou exigir da minha esposa, aquele carinho que eu não tive nem do meu pai, nem da minha mãe. Aí que gera os conflitos, porque cada um tem a sua função. Pai é pai, marido é marido, mãe é mãe. Então, por isso, é um tema bem denso, bem vasto, que foi difícil resumir para poder falar, mas é um assunto bem polêmico e bem atuante. Mas eu quero abordar um pouquinho sobre isso, porque dependência emocional, traumas e crenças limitantes estão tudo aí, né? Um do lado da outra. E você escreveu aqui no livro, que eu estou doida já para ler ele, sobre as características, o que pode levar à dependência emocional. E eu achei interessante aqui que tem excesso de zelo, insegurança, necessidade de reconhecimento e medo de ficar sozinho. Mas você falou algo interessante, que começa até na gravidez, quando estava na barriga. Olha só que as pessoas acham que não, que a criança, ela não sente a rejeição, ela não ouve. Mas, gente, Deus é tão perfeito que a criança já ouve tudo. E vai crescendo com essa ausência também, às vezes, né? Porque hoje tem muito casal divorciado. O que você poderia me dizer aqui, uma pessoa, para identificar, além desses aqui, né, que está citando aqui no livro? Gente, vocês têm que ler o livro. Pelo amor de Deus, aqui, ó. Como identificar os sinais e sintomas da dependência emocional? Como que você identifica isso? Quando eu tenho dificuldade de dizer não. Quando eu sou a síndrome da salvadora, quero fazer tudo. Quero agradar, não quero criar conflito, não quero criar confusão. Acabo o quê? Sujeitando, anulando a minha identidade. Uma das características fundamentais da dependência emocional é o quê? É a perda da identidade. Não, se você for perguntar qualquer dependente emocional quem ele é, ele não sabe, porque ele viveu a vida em função do outro, fazendo para o outro, se anulando. Inclusive no livro aí tem como você recomeçar, como você, quando você sai de um relacionamento abusivo, como que você pode reconstruir. Então, gente, tem vários fatores. Quando a gente vai fazer, a gente faz um mapa para ver o padrão comportamental
pra gente ver o grau da dependência, porque a dependência também é um grau, não é um transtorno, gente. A dependência emocional é um padrão de comportamento disfuncional. Pode virar um transtorno? Pode, que geralmente chega no transtorno de ansiedade exacerbada e gera também a depressão. Olha só pra você ver. E tá, eu parei aqui na página. Os principais efeitos, né? Ansiedade, depressão, exaustão emocional e física, e isolamento social também. É uma das características, né, quando está um grau elevado, né, da dependência, porque tem graus, né? Tem graus, tem grau 1, grau 2 e grau 3. Mas no grau 3 aí da abstinência, é o mesmo efeito da droga no cérebro. Você precisa daquela pessoa, ainda que te faça mal, ainda que te prejudica, ainda que te humilha, você precisa daquela pessoa. Gera um vício aí, tem todo um trabalho. Não é de um dia para a noite, eu sempre falo, não, a gente não tem como mentir, prometer um trabalho terapêutico rápido, simples, fácil, porque não é. Você vai ter que desconstruir todo o padrão. Eu não sei, se a pessoa tiver 30, 40, 50 anos, vai ter que desconstruir todo um padrão disfuncional para ir lá naquela raiz, lá no problema, para então fazer a pessoa entender. É psicoeducação. A pessoa tem que entender por que eu sou dependente, como que eu me tornei dependente e como o meu padrão que me levou a essa dependência e como eu saio dessa dependência emocional. E é interessante, né, gente, porque tudo vai passando também, mas também um trauma, né, Silvane? Queria que até você falasse sobre isso, que leva as pessoas também nessa questão do trauma, como ressignificar, como sair daquela questão, né, como curar. Eu vi um termo aqui que você usou, né, como curar, né? E se é possível se curar de um trauma também, que leva à dependência emocional, e às vezes a gente está se machucando repetidamente por causa dessa dependência. Sim. O trauma, ele acontece quando o cérebro recebe uma pancada emocional. Algo que a mente não está preparada para receber, né? Tem coisas que a gente já está esperando, já pode acontecer, mas tem coisas que, por exemplo, uma criança, de repente, perde o pai. E a família não quer contar, né? A família não quer contar que aquele pai faleceu, um exemplo. E essa criança, o que ela vai entender? Que aquele pai não ama ela mais. Então, aquilo ali vai gerar um trauma naquela criança. Ela vai buscar, vai querer entender por que aquele pai não me ama mais. Então, isso também é um trauma, é uma coisa que ela não estava esperando. E aconteceu. Por exemplo, outra coisa, abuso. Né? Abuso, geralmente a maioria dos traumas acontece na infância. Tem traumas também na vida adulta, mas sempre acontecem as piores questões na infância. Abuso sexual, geralmente o abusador pode ser uma pessoa próxima da família, né? Um pai, um avô, um tio, um padrasto, e primeiro ele, né, conquista a criança, e a criança achando que aquilo ali é amor, e de repente sofre aquele trauma. E para resolver essas questões, a gente, através do conhecimento, do autoconhecimento, a terapia, né, que ali você vai adquirir a resiliência, meditação, você anotar as suas questões emocionais, se observar como que você está sentindo, vale a pena anotar no diário. E a terapia ajuda muito nisso. A terapia traz o autoconhecimento, a gente vai lá na raiz dos problemas para ver onde que começou, por que aquela pessoa sofre com aquele trauma, porque muitos traumas que a gente vive lá na infância, ela remete à nossa vida hoje. E a gente começa atraindo aquilo. Por exemplo, eu sofri nos relacionamentos com essa área. Porque eu tinha o meu pai como meu herói, como o herói da minha mãe, como se fosse um homem exemplar. Pelo que eu via, era um protetor, era um herói. E eu queria um relacionamento como o do meu pai, era com minha mãe. Eu me espelhava naquilo. Só que não dava certo, porque quando eu me envolvia, eu me sentia desprotegida. Eu não me sentia cuidada, mas não era isso que eu buscava. E eu não conformava com isso. E quando eu fui buscando o conhecimento, eu descobri que o meu pai não era aquilo tudo com a minha mãe. Ele deixou faltar, minha mãe era totalmente desprotegida, largada, e a cabeça da criança entendia que aquilo ali
era o exemplo de homem que toda mulher devia ter. Só que através do conhecimento, eu fui lá na minha infância e eu comecei a entender que não era bem assim. Que ele tinha os defeitos dele e eu mudei esses padrões na minha vida para a minha vida sentimental começar a andar da maneira como eu gostaria. E é interessante, né? Porque hoje em terapia, eu quero saber de vocês. Qual que é a maior dificuldade para vocês hoje acessar uma mente travada? Qual que é o que vocês veem assim nas pessoas, às vezes é relutante? Qual que é o caminho para destravar mesmo? Se a pessoa não quer ler o livro, mas quer fazer terapia com uma de vocês. O que vocês fazem assim? Qual que é o maior empecilho? Eu acho que é a aceitação e o confronto. Eu sempre falo, se você não quer ser confrontado, não vai para terapia. Terapia é um acolhimento, mas é um confronto. É onde que você tira suas máscaras, é onde que você conhece os mecanismos de defesa e é onde que você... a terapia é você se escutar. E tem pacientes que falam assim, nossa, eu não imaginava que eu fazia isso, que vergonha. Ontem mesmo eu ouvi de uma paciente até que veio das lives, ela falou assim, olha, meu marido nunca quis pegar na minha mão, meu marido, quando vinha alguém, ia sempre saía de perto de mim, ela não tinha reparado, porque estava lá no inconsciente. Mas a partir do momento que você está ali na terapia, acessou para o consciente, e a gente só pode mudar aquilo que vem do nosso consciente. Tem muita coisa que está na caixinha do nosso inconsciente, que é através da terapia que a gente vai acessar esse inconsciente e vai trazer para o consciente, para destravar a mente, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. E você, Aline, qual que é a maior barreira que você vê hoje? Eu também concordo com ela, esse confronto. Se a gente tem esse medo desse confronto, a gente não consegue desbloquear. Eu mesmo passei por isso, eu conto isso no livro. Um dos meus confrontos maiores foi justamente achar que um terapeuta, um psicólogo, qualquer profissional que trabalha na linha da área da saúde mental, pudesse me ajudar. Porque uma das minhas crenças que eu carregava desde pequena era que qualquer pessoa que trabalhava nessa linha, que procurasse, né, um profissional dessa linha, era taxado como louco. Porque eu venho de uma cidade pequena e na época da minha infância eu ouvia muito, nossa, fulano ficou louco, fulano tá jogando pedra na rua. E aquilo me causava assim, um desconforto muito grande. Imagina uma criança assim, ver um adulto falar com muita ênfase, fulano enlouqueceu, tá na rua jogando pedra e aquilo tudo. Então eu ficava com aquilo, eu falei assim, Jesus amado, será que um dia eu vou ficar daquele jeito? E eu comecei a internalizar aquilo. Porque a crença, ela começa assim, você ouve uma, duas, três, repetidamente a mesma coisa e internaliza aquilo como sua verdade. Então, qualquer pessoa, fulano foi psiquiatra, eu já começava a rotular, ela ficou louca. E eu falava, meu Deus, eu vou ficar louca, eu não posso fazer isso, não posso. E por muitos anos, logo que eu tive minha filha, fui diagnosticada com depressão pós-parto e fiquei 9 anos lutando contra a depressão por conta de medo, de insegurança, de bloqueio, de buscar ajuda nessa linha. Porque eu já tinha essa crença comigo, eu não posso procurar ninguém nessa linha da saúde mental para poder me ajudar, porque senão vou ser traçada como louca. Então eu me bloqueei, eu me fechei. E com isso veio o quê? Procrastinação, veio medo, veio insegurança, veio baixa autoestima. Eu comecei a engolir minhas emoções. Eu estava olhando o livro hoje, na hora que você abriu, você falou assim, nossa, que mulher bonita. Eu falei assim, gente, eu tinha 10 quilos a mais. Aí hoje eu sei por que eu tinha 10 quilos a mais. Eu estava engolindo minhas emoções. Então, como que eu fazia isso? Eu descontava todas as minhas emoções naquilo que eu via, naquilo que eu comia. Então, eu não estava comendo o alimento, eu estava engolindo minhas emoções. Até que um dia eu busquei a psicanálise para autoconhecimento e lá eu descobri, não, eu não preciso passar por tudo isso sozinha. Eu não preciso. Eu me curei, graças a Deus, e hoje eu proporciono isso a outras pessoas. Porque o propósito é esse, você se cura para curar outras pessoas. Você só transborda aquilo que você está cheia. Então, se você está cheia de cura, você vai transbordar o quê? Cura. Né? Então, eu parei de engolir minhas emoções. Hoje, as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, eu estava olhando o seu Instagram, realmente, acho que a primeira coisa que tinha lá é uma foto do antes e depois minha.
né? Eu com mais de 10 quilos e eu hoje com 10 quilos a menos. Aí, como assim você está fazendo exercício, está fazendo, mudou a alimentação? Não, eu mudei minha vida. E a mudança, ela veio de dentro para fora. Então, quando essa mudança vem de dentro para fora, ela reflete e ela transborda. Então, acho que isso é o mais importante, ressignificar, buscar uma ajuda, buscar um apoio, é importante para isso. Porque você transborda em quem? Quem está mais perto de você. Seu pai, seu filho, seu marido. Então, quem você mais ama. Eu costumo dizer que as pessoas que você ama, sua família, ela tem um poder muito grande na sua vida. Ela é detentora dos seus traumas, mas ela também é muito importante para a sua cura. Então, quando alguém da sua família resolve curar, consequentemente, outras pessoas do seu meio é curadas. Porque, é igual eu te falei, a gente só transborda aquilo que a gente está cheio. E a própria palavra diz, né, que aquele que confessa e deixa, o confessar ali também, muitas vezes é o que Freud fala, né? A cura vem pela fala. Não é assim, Silvana? O que você acha sobre isso? A cura vem pela fala. Vem pela fala, vem por você se permitir, né? Não esconder, reter aquilo ali, né? Você tem que acessar. E hoje tem, você falando desse assunto aí, pessoas que, né, querem fazer a terapia, mas estão travadas. Chega lá, eu quero. Mas ela não quer que acessa aquela dor. Às vezes a gente identifica onde que começou, onde que está. Às vezes é uma dor tão profunda, não, eu não quero mexer aqui. Aí ela não quer e não tem como. Coloca um band-aid em cima da ferida, tá ali pulsando e ela não quer tirar o band-aid para a gente curar, fazer o tratamento. Aí então fala, não tem jeito, você tem que liberar o acesso. A gente precisa ir lá nas raízes do problema. E outra resistência também, Jéssica, que eu enfrento muito, as pessoas cristãs. Tem muitos cristãos que ainda hoje têm a mente fechada. Que acreditam que só por crer, pela fé, estão cheios de feridas que não precisa fazer uma terapia, que Deus vai me curar. Às vezes você vê a pessoa ali sofrendo emocionalmente, a gente já olha, escuta, vê um pouquinho da história da pessoa, a gente até quer ajudar. Mas a mente, a falta do conhecimento mesmo, fecham a mente, né? E não se deixa, não se permite curar, viver bem, leve, plena, porque acredita que só a fé vai resolver aquela dor emocional. Porque nós temos que cuidar de todos os pilares da nossa saúde, tanto física, emocional, espiritual, financeira. E se nós não tiver esse equilíbrio, ou uma tiver em decadência, puxa, então nós temos que estar com esses patamares tudo em equilíbrio. Então a falta de conhecimento, o povo perece. Pois é, e hoje eu vejo essa questão dentro das igrejas, porque é o seguinte, se confunde muito algumas ações com algo espiritual. E eu sempre falo, procure um terapeuta que é cheio do Espírito Santo. Não é só porque ele é cristão, mas que tenha discernimento de espírito. Por quê? Hoje eu tive um acompanhamento, que uma mãe me ligou, e aí eu vi que ela estava com essa questão, que achando que o filho dela estava com questão espiritual. Eu falei assim, eu não identifico sem conversar com ele. Eu preciso conversar com ele, porque nem tudo é espiritual. Quem me garante que ele não tem um transtorno de personalidade? Quem me garante que ele não tem uma bipolaridade? Quem me garante que ele não é esquizofrênico? Eu quero conversar com ele, porque você como mãe vai expressar aquilo que você vê, mas eu quero aquilo que ele sente. E aí a gente vai descobrindo isso. E hoje, no nosso meio, o tabu está sendo quebrado. O Guerreiros Podcast não é só para testemunhar, gente. Isso aqui, essa mesa aqui é de conhecimento. Tem mulheres que às vezes eu posto algo no meu status sobre fazer terapia, elas colocam lá o emoji de rir, de gargalhada, de debochar. Por quê? Falta de conhecimento. Tão fechada, inteligente para algumas coisas, mas muito ignorante para outras, e acha assim, não, Jesus vai me curar. Querido, quando você tem problema de visão, você vai aonde? Por que você não tem fé para orar para Jesus te curar a sua visão? Então, já que o óculos aqui é algo, né, superficial. Crenças limitantes que geram coisas, e as pessoas vão acumulando, na verdade, traumas, né, Silvana? Vão acumulando traumas, aí criam essas coisas, mas é Satanás. Dependência emocional, já ouvi gente falando que era obra de macumbaria. Não, que eu tô presa, aí fizeram um trabalho.
Querida, tem coisa que a gente tem que ter um discernimento, não é não, Maria? Tem. Mas hoje o meio cristão, eu sou teóloga, e o meio cristão, a nível de conhecimento, até mesmo da Bíblia, depender de alguns lugares, eu prego que eu tenho quase 30 anos de ministério. Não parece, é carinha novinha, mas brincadeira. Eu tenho 30 anos de ministério e tenho depender de alguns assuntos históricos. Eu tenho que ver o nível de conhecimento para me poder abordar, porque o melhor orador é aquilo que você fala e o ouvinte entende. Então, assim, às vezes até um conhecimento, quando você vai falar, eu fui pregar sobre a mulher samaritana, que eu fui explicar o que era esses maridos, que são as nações, os ídolos, que vem lá de Sargão, o pessoal não sabia, não entendia nem o que eu estava falando. Então, hoje eu vejo uma ignorância muito grande a nível do próprio conhecimento religioso, do próprio conhecimento da Bíblia. Eu sempre brinco, provérbios, tem gente que lê provérbios, se converte e fica rico. Quantos crentes que tem provérbios na sua Bíblia e como diz, nem se converte, que converter é mudar de direção e nem fica rico. Mas uma das coisas que eu vejo, assim, como ministrante da palavra de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, gente, é dieta, é alimentação saudável. O espírito, ele é conectado com Deus. Mas é na nossa alma que a gente sente as emoções. E a nossa alma ficou no nosso quê? Controle. É onde que gera as emoções, é onde que a gente tem que cuidar. É onde que é nosso dever, a nossa responsabilidade cuidar da alma. Cuidar da alma não é com o Senhor. Cuidar da alma é conosco, saber quais as emoções. Se a gente for fazer o diário das emoções, quais as emoções você sente? Toda emoção comunica alguma coisa. Aí o pessoal, eu fiquei com raiva, não sei por que eu fiquei com raiva. Aí eu tô triste, não sei por que eu fiquei triste. Gente, toda emoção, ela quer comunicar alguma coisa pra gente. Procura saber o que essa emoção está me comunicando. Quando você entende a comunicação, dificilmente você vai ficar com trauma, você vai ficar com crença, porque você tem uma leitura que aquela comunicação, que aquela emoção tá te trazendo alguma coisa. Eu, por exemplo, eu gosto da raiva, porque a raiva me impulsiona a ser produtiva. Eu gosto da tristeza, porque me traz reflexão. Peraí, ainda eu preciso mudar. Peraí, ainda eu preciso melhorar nisso. Então, todas as emoções, a gente tem, até a euforia, tem que ter cuidado, que se você tiver com cartãozinho de crédito, se tiver eufórico, isso é por bipolar, para alguns transtornos que tem euforia, é um cuidado, viu? Você tem que ter o máximo cuidado. Mas a euforia te leva você a um gasto exagerado, a tomar atitude exagerada. Então, toda emoção comunica. Então, procura saber o que a emoção comunica com você. Toda falta, né? Ela quer dizer algo, ou exagero. Você está exagerando alguma coisa, né? Quando a gente fala, né, nos termos teológicos, a gente vê que a palavra de Deus fala em Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda seu coração. E na exegese do texto está falando, o coração é o quê? Sentimentos, emoções. Guarda isso aqui, porque isso aqui é uma caixinha de Pandora. Eu digo que a gente pode despertar qualquer lado. Só que, muitas vezes, dentro de um consultório, uma das práticas que eu tenho mais a perguntar é, como que está a sua taxa de vitaminas? Você tem ido ao médico? Como é que está? Por quê? Muitas vezes quer falar que está alguma coisa aqui, mas às vezes é na alimentação ou falta de vitaminas também. Porque as pessoas acham que tudo deixa na conta de Deus. Não, Deus vai me curar. Peraí, mas você está comendo igual um desequilibrado, você está comendo um mundo. Por que você está comendo tanto? As pessoas não param para pensar. Não, Deus vai... Tudo é na conta de Deus. E a minha autorresponsabilidade está onde? Você entende? Eu fico assim me percebendo. Às vezes eu fico ouvindo uns crentes e eu falo assim... Porque não se fala hoje desse desequilíbrio no consumo, né, na coisa... O jejum é para quê, gente? Jesus ensinou por causa... O que o jejum faz? Regular, muitas vezes, segurar a carne. Porque essa carne aqui tá bem, né? Ela tá bem. Quem não, né? Porque é um equilíbrio que você vai andando e vai pedindo ao Senhor. Só que as pessoas têm esse tabu. A minha autorresponsabilidade está na conta de Deus. Meus traumas, quem vai curar é Deus. Glória a Deus. Mas o que você precisa fazer por, às vezes, uma coisa que fez lá no passado... Lá, por exemplo, um abuso, que eu creio que é um dos traumas mais profundos, não desmerecendo outros. O abuso, ele vai lá, eu acho assim que no centro do ser humano e machuca de uma forma que aquilo ali desencadeia muitas coisas, né? Então, tipo assim, se eu não tratar aquilo, Deus deixou pessoas para ajudar, por que não? Verdade. Né? É uma limitação, porque eu quero quebrar isso em você,
que às vezes está achando que o terapeuta só vai querer o seu dinheiro. Glória a Deus, a gente também quer. Mas a questão é, nós estamos para ajudar você. Há coisas que às vezes a sua família não está entendendo, ou fala, é frescura. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Foi ali. E principalmente, eu trabalho na área da saúde. A minha primeira formação foi como enfermeira, então quando eu tive a depressão, que eu tive esse bloqueio por conta de uma crença, eu mesmo me questionava. Não posso, porque não posso procurar profissional nessa área de saúde mental, não posso. Só que até o Espírito Santo me confrontou. Filha, você trabalha na área da saúde, você conhece os profissionais, você é um deles. Então, eu capacitei, assim como eu te capacitei para cuidar de pessoas, eu capacitei os psicólogos, psiquiatras, todo mundo nessa linha para também te ajudar. Então, quando o Espírito Santo me confrontou, eu procurei a ajuda para autoconhecimento, é que eu entendi. Falei, gente, eu passei 9 anos sofrendo sozinha. No livro até eu conto que esses 9 anos eu era a pessoa mais feliz do mundo, sorridente. Eu escondi de todo mundo, até do meu marido, que eu tive depressão. Por medo. Meu marido, quando ele foi a primeira pessoa, depois que o livro ficou pronto, a ler o livro, ele virou para mim e falou assim, essa pessoa que você está falando aqui é você? Eu falei, prazer, sou eu, Aline. Ou seja, a Aline estava sempre sorrindo, mas no fundo ela estava triste, porque ela estava angustiada, ela estava cheia de medo, estava cheia de dúvidas, entendeu? Aí eu tinha que sorrir, porque eu tinha que disfarçar o meu medo. Então, quantas e quantas pessoas estão bloqueadas, sofrendo, fingindo que estar bem, com medo de procurar ajuda. Então, isso é muito importante. Então, quando o Espírito Santo me confrontou, foi aí que eu falei que o mais importante é esse confronto, que a gente tem medo desse confronto. Porque quando você é confrontada, você acaba falando assim, você tem que mudar. Você descobre que tem que mudar. E essa mudança tem que existir. Porque se essa mudança não existisse em mim, eu não teria buscado ajuda. Quando ele virou para mim e falou assim, como assim essa pessoa? Sou eu. Eu sorrio o tempo todo, eu estou alegre o tempo todo, eu sou prestativa o tempo todo, eu falo sim para todo mundo o tempo todo. Só que eu mesmo via que as madrugadas eu passava chorando, eu passava noites em claro sem dormir, saía do quarto para não incomodar meu marido, para ele não ter que acordar e me ver chorando no quarto, por conta da depressão que só eu sabia que eu estava passando. Então a gente tem que realmente quebrar esses tabus. Igual você falou, a pessoa que usa óculos, o cristão que usa óculos, e aí, cadê seu Deus? Porque, que fé que é essa? A gente escuta muito, né? Depressão é falta de Deus, ansiedade é falta de Deus, ou até frescura, né? Quem nunca ouviu isso? Não está orando, não está jejuando. Mas e aí? E a pressão alta e o diabético são doenças crônicas, que não tem cura, mas tem tratamento, que muito cristão vive por muitos e muitos anos. Por que Deus não? Que esse seu Deus que você serve não te curou? Por que suas orações, seu jejum? Não que Deus não possa fazer isso. Eu creio em Deus, é um Deus de milagre. Como já fez muitos milagres na minha vida, na vida de todo mundo aqui. Mas, e aí? Aí foi onde ele me confrontou. Filha, eu capacitei esses profissionais para te ajudar também. Então, muitas vezes a gente tem esse bloqueio por causa disso. O que é que vão pensar? O que é que vão falar? E todo mundo vai falar, vai pensar, seja de bem, seja de mal, vão falar de qualquer jeito. É isso que a gente tem que mudar na nossa cabeça. Vão falar de qualquer jeito. Vão, mas também tem uma máscara que as pessoas vestem, né? Uhum. Ao orgulho. Eu não posso mostrar fraqueza. Isso. É a negação. Na verdade, você estava no estágio de negação pela história dela. E também um pouquinho do orgulho aí, porque eu não queria mostrar a minha fraqueza. Vulnerabilidade. Isso. Por que hoje a necessidade tanto das pessoas não mostrar fraqueza? O que vocês acham sobre isso? Orgulho. Agora, voltando ao que a Aline falou, isso é uma crença, viu? Sim. Que o pessoal acha que a pessoa está com depressão, que tem que tá cabisbaixo, triste, deitado numa cama. Nem sempre, gente. Tem muita gente sorrindo, alegre e tirando a sua própria vida. Pessoas que falam assim, nossa, mas como assim? Fulano estava rindo, gravando, e as redes sociais é muito disso. A pessoa mostra algo que não é, mas assim, só Deus sabe o que passa na vida da pessoa. E outra coisa também, você falou sobre o abuso você perde neurônio. Para a menina, o abuso perde neurônio. E já para o menino, ele perde neurônio quando o pai briga com a mãe, o pai bate na mãe.
Ou seja, quiser ter filhos saudáveis, o pai tem que aprender a tratar bem a mãe na frente dos filhos. Tem a ter perca de neurônios. Hoje já tem a epigenética, né? Que graças a Deus tem como a recuperação desses neurônios que eles são perdidos. Mas o abuso é um dos traumas mais profundos para a menina, mas para o menino é a briga do pai para com a mãe. Olha só para você ver como é sério isso, né? E as pessoas às vezes, olha só, eu não quero tratar, não vou tratar porque muitas vezes é orgulhoso, é engessado na crença limitante, tem a negação, gosta de viver de aparência, porque aquele ator que mais me deixou triste, que quando se matou, e eu pensei assim, gente, o cara era uma alegria, aquele Robin Williams, eu amava aquele ator, porque era um cara que demonstrava alegria, mas era silencioso, ele ria para todo mundo, mas por dentro, sozinho naquela casa, eu não sei qual que é a mentalidade, eu fui lá, né, conjecturo na minha mente o que deve ter acontecido, mas ele sozinho lá, se ele tivesse tido um apoio maior, ou de outra maneira, ou tivesse, né, tido encontro com Deus, eu fico imaginando, porque várias coisas acontecem, só que era isso. As máscaras que as pessoas hoje colocam, muitas vezes de perfeição demais, eu desconfio, quando a pessoa parece que ela é impecável, eu sempre olho nessa questão do comportamento, da leitura corporal, e eu fico pensando, gente, pra que mascarar uma coisa se Deus te conhece por inteiro? Ele conhece até o último fio do seu cabelo e com ele não tem esse jogo de máscara, ele sabe quem é você. E muitos cristãos às vezes, peraí, eu estou feliz, Senhor, mas por dentro está destruído e não abre mão do orgulho. Gente, principalmente na área da sexualidade. Eu dou palestra na área da sexualidade, ainda tem muito tabu, ainda que precisa ser quebrado, mas tem muita gente que vive a máscara com casamento destrutivo, porque não amplia a visão para o conhecimento, para a mudança. Então, assim, isso, gente, a dependência emocional, ela também tem muitos líderes. Eu falo sobre a dependência do dependente emocional, o passivo e o ativo. O ativo, ele é parecido com o transtorno narcisista, porém não é o transtorno narcisista. Porque ele ama, ele controla, ele quer controlar o telefone da pessoa, ficar estoqueando as redes sociais. E o passivo não, o passivo é aquele que aceita tudo para evitar conflito, para evitar confusão, ele faz de tudo para que evite a confusão. Mas, diante dessas dependências, a gente tem muita gente que é dependente ativo dentro das igrejas, nas lideranças, como pastores. Eu atendo, eu tenho uma mentoria só com esposa de pastores da Getsemane, só trabalho com mulheres, e tem muito disso, do dependente ativo. Você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que ter um ministério. Às vezes a pessoa não tem nenhum chamado de ministério, às vezes tem chamado de empreendedor, como alguns vão galgar, mas ali não, tem que ser isso, tem que ser aquilo por causa do orgulho. Não quer passar, como diz, né, o bastão para outra pessoa, não, tem que ser minha esposa, tem que ser meus filhos. Gente, é muito complexo isso. E é engraçado que a gente vê isso, porque eu estou escrevendo um outro livro meu, que é o Opositores da Obra. E o Opositores da Obra, eu abro esse leque para essa questão, né? Casado com um opositor. E muitas vezes não é porque a pessoa é opositora, é porque ela não tem a mesma vocação. Mas o que prevalece muitas vezes é o nepotismo, né? Tem que passar para o meu filho. Ou muitas vezes aquela máscara de perfeição. Não, a minha família, minha mulher, quantas vezes já ouvi isso? Minha mulher é mulher do homem de Deus igual a mim, ela não pode ter depressão. Não, isso aí ela não vai não. Aí vai tratar, a mulher tá toda destruída por dentro, mas não pode mostrar pro marido, porque senão o marido vai cobrar dela essa questão de ter a postura sempre, né? E eu vejo assim que tem muita mulher traumatizada também com isso. Porque não quer nem ver a igreja. Filhos também. E filhos? Muitos filhos feridos, porque justamente por causa dessa cobrança. Minha mulher, meus filhos, todo mundo tem que ser linhagem de pastores. Ou, pelo menos, alguma obra na igreja tem que estar à frente. E às vezes, muitas vezes, o filho não quer. A filha não quer. Ou não tem um chamado. Ou não tem um chamado. Aí o que acaba fazendo? Você acaba frustrando quem? Uma criança que muitas vezes cresce ouvindo, não, esse aqui tem chamado, não, esse aqui vai ser pastor, não, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai... Então, acaba frustrando. É daí. Por que os traumas, as crenças, a rejeição, a dependência, vem tudo da infância? Porque é da infância que a gente começa a moldar o adulto.
Então, o adulto é quem ele é hoje porque ele foi moldado, ele foi forjado desde pequeno. Então, isso é muito importante. Eu fui palestrar um acampamento de jovens, a maioria, 80% filhos de pastores. Todos, praticamente assim, para dizer, já indo para o mundão. Por quê? O pai muitas vezes exige uma santidade que não foi ensinada, mas é uma rigidez. Uhum. Os meninos criam aquela rebeldia, né? Que adolescente tem essa fase, né? De transicionar e tal. E os pais ficam assim, sem saber o que fazer, mas negligenciam a realidade. Porque às vezes acham que o menino está desviando, é porque o demônio está ali e está trabalhando. Ô, querida, às vezes o seu comportamento dentro de casa com a sua esposa vive uma máscara. São máscaras. Eu tento falar o máximo de ser sincera com as pessoas e com Deus. Não sou rebuscada muitas vezes no falar, mas eu não quero esconder nada, nem de Deus, nem das pessoas. Eu sou isso aqui. E isso aqui, se você gostar de mim bem, tem gente que me odeia pela forma que eu sou, mas essa questão de se, né, fechar e achar que ninguém pode saber o que eu faço. Meu pai, então, jovens que eu conversei com tendências a homossexualismo, que já tem vida ativa sexual, e a mãe e o pai nem sonha, porque está cuidando tanto da igreja que esqueceu dos filhos. Tá? Então, a gente está vivendo hoje uma desmistificação. Deus está usando muitos terapeutas hoje. Porque o que a gente está descobrindo, pelo menos eu, só tive casos pesadíssimos. E eu falei assim, Senhor, por que você está me mostrando isso? Porque tem um porquê também, né? Eu não sei o tipo de pessoa, porque às vezes tem um tipo de pessoa que só vai na Maria. Outro só vai na Lídia, outro só vai na... Por quê? Parece que Deus vai encaminhando para um propósito. E eu vejo quantos traumas hoje os adolescentes e jovens estão carregando. E muitas vezes porque a paternidade de um pai pastor ou de uma mulher de Deus tem sido negligenciada. E tem sido de forma assim, engessada mesmo. Eu tenho que aparentar perfeição. Meus filhos têm que estar tudo na casa. Eu sou filha de pastor e eu sei o peso que é. Todo mundo lá, filho do pastor. Quantas vezes eu ouvi? Aí eu falei assim, eu não quero ser pastora. Quem disse que eu quero ser pastora? Eu não tenho essa vocação. E as pessoas impunham aquilo, né? E a gente vive essa questão hoje traumatizando sempre as pessoas, né? E eu tô assim tão feliz porque é um assunto tão gostoso, gente, que eu fico aqui, vai puxando um, vai puxando o outro. Mas o que eu quero que vocês deixem para as pessoas que vão ler o livro hoje é a mensagem de vocês. Eu quero que as pessoas entendam por que vocês escreveram esse livro e qual que é o direcionamento que Deus tem dado a vocês nesses últimos tempos, não só através do livro, mas através da vida de vocês e nessas questões. No meu caso, eu abordo a dependência emocional. Eu também trabalho, né, no centro de recuperação e trabalhei bastante tempo nos presídios. Hoje não mais, mas uma das coisas que eu vejo muito são filhos de crentes. Vivi uma vida oprimida dentro da igreja, e porque a gente tem que dar limites realistas. Nossos filhos a gente tem que dar direcionamento, ensinar para eles o caminho, para que eles venham conhecer o caminho, e as atitudes deles não vai ser nossa, eles vai depender da atitude deles, das escolhas deles. E uma das coisas, inclusive um psiquiatra nos Estados Unidos, que tem o trauma religioso, se percebeu que a maioria das pessoas que procuravam o consultório vinha de traumas com a religião. E nós sabemos, a religião, gente, dentro das igrejas, temos transtorno de personalidade, temos transtorno de esquizofrenia. Então, a gente tem que ter esse diagnóstico. A gente vai colocar a mão, a pessoa vai ter... Quem tem esquizofrenia não é uma possessão. São visões, ouve vozes. Isso é um transtorno. E a gente tem, graças a Deus, Deus tem levantado muitos terapeutas espirituais para poder ter esse discernimento, esse entendimento. Porque qualquer transtorno, se a pessoa for medicada, tem como ter um equilíbrio. E o Senhor nos chama para esse equilíbrio. E eu gosto também de falar que todo transtorno, ela tem uma compensação, porque Deus, ele é perfeito. Tem uma compensação, tem um lado bom de cada coisa. Assim como as feridas, que são lá na infância, né? As 5 feridas emocionais, que é a base, é o alicerce das feridas, né? Que dentro dessas tem outras. Essas feridas, elas têm um ponto positivo também. Vai depender do quê? Do poder da autorresponsabilidade. Da gente pegar aquela dor e transformar em propósito. Toda nossa dor
que a gente passou, todos os nossos traumas, todas as nossas crenças, todas as nossas dependências, nós podemos pegar e transformar em um propósito. E eu vejo na dependência, graças a Deus, minha mãe que era dependente, eu aprendi, eu ensinei para ela como que ela posicionasse com o meu pai. Claro que eu não vou falar aqui para vocês não aprender, porque não era tão funcional assim, mas eu via a vida que a minha mãe levava num relacionamento que eu falava, gente, isso não é normal. E eu já instruía ela, ó, quando ele fazer isso, faz isso. E hoje eu vejo quantas mulheres, e também tem homens também, são dependentes emocionais, depende do amor, da migalha, do outro validar, do outro elogiar, depende do amor do outro. Porque a dependência emocional é eu tirar o meu amor próprio, o senso de quem eu sou. E Freud vai falar na formação do sujeito, com Melanie Klein, com Winnicott, na formação do sujeito, eu desconstruir quem eu sou. E a partir de eu desconstruir quem eu sou, eu não quero saber quem eu sou. Eu sou não é importante. O importante é o outro que está ali me dando migalhas de amor. E eu falo também sobre a dependência emocional à luz da palavra de Deus. Deus, quando ele fala pra gente, né, amar a ele sobre todas as coisas, ele criou um mandamento. Se ele não criasse, ninguém ia amar a Deus acima de outros amores. E depois o quê? Amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, se eu estou no quadro de dependência emocional, significa que eu não me amo. E se eu não me amo, como que eu vou amar o meu próximo? Aí vivo o quê? Um amor disfuncional. Mas dentro do livro tem a tabela Roosevelt para você avaliar. Tem como você sair da dependência. É um processo longo, mas é um processo que vale a pena, porque nós precisamos viver uma vida equilibrada. Se chegou uma fase adulta com sua vida bagunçada, eu sempre falo, dos 30 aos 40 anos, você já tem que ter um carro, uma casa, uma vida estruturada financeira, um ministério estruturado. Se não tem alguma coisa errada nisso aí. É sério isso? Olha, você vê. Tem alguma coisa errada. E as pessoas vêm com 30 anos, igual eu falo, no livro eu falo, né? O excesso de zelo. Gente, passar a mão na cabeça de filho. Tem mães que não enxergam o erro dos filhos. Quando a Bíblia fala pra gente ensinar o caminho, tá falando assim, você vai ser professora do seu filho. Mas para mim ensinar, primeiro o quê? Eu tenho que aprender. Se você não senta para aprender, como você vai ficar de pé para poder ensinar? Então, primeiro tem que ser exemplo. Primeiro, é o que eu te falo, tem que tirar as máscaras. E eu sempre falo, quando eu dou mentoria, eu falo assim, ó, vê o que seu marido pensa sobre você, vê o que seu filho pensa sobre você. E depois você vê o que você pensa sobre você, para depois a gente montar um padrão que é funcional. Porque muitas das vezes o marido reclama, não gosta de alguma atitude da mulher, a mulher não gosta da atitude do marido, mas ninguém sabe. Verdade. Ninguém sabe. Peraí, ainda. Nossa, mas quando você recebe casal, gente, eu não atendo mais casal. Mas eu já atendi muito casal. Quando você atende casal, o marido vai falar um monte de coisa que a mulher não sabe. A mulher vai falar um monte de coisa que o marido não sabe. Mas peraí, ainda. Vocês dormem na mesma cama, sentam na mesma mesa. E como assim vocês não conhecem? Por isso que eu sempre falo, conheça a linguagem do amor, conheça o temperamento, que facilita a vida. E a dependência emocional é um padrão muito, mas muito sério. É um padrão que te leva você a viver uma vida totalmente perturbadora. A palavra é perturbadora. É como que você, ontem eu ouvi esse tema, até achei interessante, como que você estivesse dormindo com uma pessoa que está te matando todos os dias. Nossa, inclusive, ela vai estar até no meu livro, no segundo, vai estar dando testemunho. É como se você estivesse dormindo com a pessoa que está te matando. Quando a pessoa te pega no espelho, te fala, ó como você tá feia, que a pessoa... Gente, olha que tipo de relacionamento que você tem. Olha que tipo de palavras que você tem. Olha que tipo de comportamento que seu parceiro ou que a sua parceira tem. E não aceita nada que te faça sofrer, te faça ficar para baixo, te faça triste. Relacionamento é parceria, são ganhos, ambos crescem junto. E a dependência emocional, praticamente, não é um transtorno, mas é uma doença que precisa ser tratada com cuidado, com zelo, com responsabilidade. Uma das coisas da cura, né, é você curar essa criança. Tem a meditação guiada que a gente faz de 7 em 7, né, que é o ciclo para a gente poder chegar numa fase adulta. Chegando na fase adulta, essa pessoa, geralmente dependência emocional, está lá funcionando no modo criança ou no modo adolescente. Isso até as mulheres de 40 anos tem hora que funciona no modo adolescente.
E aí muda a voz, o tom de voz, o jeito de falar. Isso é um assunto bem vasto e bem complexo. Mas para curar a dependência emocional, a gente primeiro faz essa meditação guiada de 7 em 7, que é fechamento de ciclo, para depois trazer para o adulto e falar assim, agora você é responsável para você cuidar de você. Você tem a responsabilidade para ver qual é o seu padrão comportamental disfuncional. Você tem a responsabilidade se você quer ouvir essas palavras. Você tem a responsabilidade se você quer viver de fato essa vida. E agora você tem a decisão. O que você vai decidir? Nossa, Isso é forte. é muito aprendizado, né, Aline? É forte. Eu falo, só pegando o ganchinho dela aqui, eu vou muito nessa linha. Você é responsável pelo aquilo que cria, você é responsável por aquilo que busca, você é responsável por tudo a seu respeito. Então, o que a gente está buscando? Se você quer mudança, você vai buscar o quê? Mudança. Eu não sei, busca conhecimento. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é aquilo que eu procuro é o que eu proponho a buscar como conhecimento. Então, eu não sei falar sobre crença limitante, mas eu tenho algumas, eu posso, a partir de agora, buscar conhecimento e identificá-las. Porque para eu poder mudá-las, ressignificá-las, eu tenho que identificar, e isso eu só consigo fazer através de conhecimento. Como que eu sei se eu tenho algum trauma ou não? A partir de conhecimento. Então, se você não tem e nem busca o conhecimento, não tem como. Você vai ficar num ciclo de trauma, num ciclo de vício. Você vai ficar numa prisão, porque eu falo que é uma prisão. Então, por 9 anos eu fiquei numa prisão de depressão. Tem gente que fica por 20 anos. Depende de qual momento que ela resolveu buscar conhecimento. Que ela resolveu mudar de vida. É isso, né, Silvana? É uma coisa que, se a gente não, a gente poderia estar aqui a tarde inteira. Gente, eu amo aprender. E é muito bom porque vocês estão sendo aqui confrontadas. Aqui também tem umas guerreiras aqui, que eu não sei o testemunho delas, mas tem testemunho, né, um pouquinho. E até chegarem aqui, né, esse aprendizado aqui é para você abrir a sua cabeça, tirar a máscara do orgulho, da comparação com a vida do outro e buscar muitas vezes entender, porque você não é Gabriela. Você não é Gabriela, você não nasceu assim. Porque se você é cristão, se você crê, ou você quer uma qualidade de vida, você nem precisa ser cristão, não. Mas se você quer uma qualidade de vida, minha querida, tem que mudar algum padrão disfuncional que está aí. Né, Silvana? Tem que mudar. E esse livro aí, Silvana falando, a mensagem que você vai deixar para essas guerreiras hoje, Silvana? Olha, eu deixo essa mensagem para vocês que lerem esse livro. Ele, dentro dele tem um propósito. Todas as pessoas que se uniram para escrever esse livro foram dentro de um propósito. Então, a partir do momento que você lê esse livro, você vai identificar várias maneiras de você se destravar. Você vai ver que a cura é possível. Mas depende de você dar o primeiro passo. Então, para você quiser, se a pessoa quiser curar, destravar, ela vai entender que é possível, mas depende de mim primeiro, não do outro. Porque às vezes a pessoa quer a cura, mas coloca a responsabilidade no terapeuta, no psicólogo, no psicanalista. Então, a cura depende quando eu decido, eu quero curar, eu quero buscar a cura, eu quero ir mais fundo. E se entrega ao processo. E é uma decisão, né? Como eu decisão. escrevi o meu livro também, falei, eu decido sarar, tudo você também decide. Não taca na conta do outro. Meu marido não muda, para que eu vou mudar? Ué, você desenvolve amor próprio. Você não se ama? Mulher de Deus também deve se amar, se cuidar. O outro não quer mudar não, mas eu quero. Eu quero sair dos padrões disfuncionais, dos ciclos falidos da minha família. E você que quer esse livro aqui, eu vou te falar. Envia para todo o Brasil, até no mundo. Se você quiser, ele vai. Aqui tem vários outros títulos, a gente citou aqui das autoras aqui de Minas Gerais, mas aqui tem outros autores e falam de diversos. Para mim isso aqui vai ser um manual. É um manual. Tá? Na verdade isso aqui para mim é um manual que eu vou mastigar, que eu vou me alimentar. As dúvidas eu vou passar o grifo porque eu gosto de grifar, porque a gente grava melhor. E aí eu vou aprender mais e mais. E você está tendo essa oportunidade, né? Você que eu vou deixar aí na descrição do vídeo desse podcast, o número de cada uma delas. Você que precisa de terapia, elas também atendem online. Sim.
né? Tem o presencial aqui das meninas, né? Você que precisa de ajuda, a hora é agora. Não vai passando a sua vida procrastinando uma mudança que deveria ter feito há muito tempo atrás. Mas por causa das crenças limitantes, do orgulho, das máscaras, você travou. Então, ó, destravadamente, ferramentas práticas para alcançar sua melhor versão. Aqui é para cima. Como fala aí no mundo, foguete não tem ré. A gente não vai voltar para trás, não, a gente vai subir. Tá certo? Eu queria agradecer a vocês por esse podcast maravilhoso. Eu amei o bate-papo. Depois eu vou chamar cada uma de vocês aqui, porque eu amo aprender, né? Cada vez aqui a gente vai aprendendo mais, gente. Eu amo conteúdo de aprendizado. Então você aí que está aqui na nossa página, se inscreve no canal, curta. Vai ter muito mais coisa, vai ter muito mais aprendizado, né? O ser humano com conhecimento, ele é extraordinário. Então, você que está acompanhando aí, se inscreva. Muito obrigada, doutora Maria. Eu que agradeço, Jéssica. Gente, se inscreva, ajuda a divulgar. O que é bom é para ser compartilhado. Visita as nossas redes sociais. Compra o livro. Os meus já acabaram, mas ainda, as meninas ainda têm ainda o livro aí. Agenda uma consulta. Não sofra sozinho. Aprenda a se amar. Aprenda a se dedicar. Invista no livro, porque conhecimento é o alicerce de uma vida saudável. Silvânia, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. E, gente, não sofra sozinho. Busque ajuda. Isso é amor próprio. É isso aí. E a Aline, muito obrigado também. Nossa, eu que agradeço. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada por abrir esse podcast para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Um pouquinho da nossa vida também. Acaba que a gente acaba também uma aprendendo com a outra também. Isso é muito bom, o conhecimento é muito bom. Que a mudança, ela geralmente tem que vir de mim. Porque para eu não consigo mudar o meu próximo. Mas eu posso refletir a mudança. Então, se eu buscar ajuda, buscar conhecimento, eu posso refletir essa mudança. Então, ela tem que começar por mim. Então, a gente começa através do conhecimento. E aqui está um livro para isso. É um livro terapêutico, com ferramentas práticas, igual a Maria falou. Vai destravar muita mente e, com certeza, todo mundo vai viver a sua melhor versão. Então é isso, guerreiras. Agradeço a você que acompanhou até o final. Até o próximo episódio. Mês de abril aí vai ter muitas surpresas aí. Vai ter muitos terapeutas, homens também, né? Não vou ficar só focado nas mulheres, mas tem muito homem de Deus aí que são terapeutas e vão estar aqui a partir dos próximos episódios aí, tá bom? Deus abençoe vocês, que até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém.